Meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Nesse domingo vamos iniciar aí o estudo do profeta Naum, que fala especificamente da queda de Nínive. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, falar com Deus aí onde você está. Pai, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti por mais essa manhã de vida. Clamamos ao Senhor que o Senhor venha falar ao nosso coração, nos encher de sabedoria, de entendimento, que todos, Pai, venham ser alcançados pelo Senhor nessa manhã. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de podermos expor e entender a Sua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, alcança o nosso coração nessa manhã. A Ti toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, iniciamos aí esse estudo, falando aí do alvo da lição do livro de Naum, Ele começa falando aí do saber, conhecer o juízo de Deus contra Nínive, o sentir o consolo do Senhor quando passar por alguma adversidade e no agir, anunciar as boas novas da vitória de Cristo sobre o último inimigo, que é a morte. A visão panorâmica do livro de Naum fala que a data é 710 anos antes de Cristo, o autor Naum, natural da cidade de Elcos, o local Nínive, que é a capital da Assíria, alvo os ninivitas. O versículo-chave é Naum 1:7 e a palavra-chave é consolo. Nesse versículo-chave diz o seguinte: o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Naum cresceu na região norte de Israel. Viveu cerca de 100 anos depois de Jonas, e Deus o usou para pregar a mensagem do juízo contra a cidade de Nínive. Elcos, não se sabe o certo da localização dessa cidade, mas muitos acreditam que ficava na Galileia e que a cidade de Cafarnaum recebeu o seu nome. Outros creem que esta cidade ficava ao sul de Judá. Então nós vimos aí o irmão Márcio, falando sobre a pregação de Nínive, e na ocasião a cidade se arrependeu, o povo se arrependeu e Deus preservou a vida daquela cidade. Em Naum é diferente, Deus foi lá por conta de um povo que estava vivendo uma situação difícil, Então nós vemos Deus agindo e destruindo aquela cidade. Aqui no próximo slide falamos sobre verdade sobre Deus, Deus é um Deus que é tardio em irar-se, Ele é grande em poder, Ele não inocenta o culpado, Deus é onipotente, Deus, Ele é soberano, Deus é tardio em se irar, é grande em poder, sua bondade ela é imensurável e Ele é muito paciente. Então Deus é esse que cuida da gente, um Deus que tem esse cuidado, mas é um Deus que também Ele se ira, Razões pela ira de Deus. Deus, Ele não tolera o orgulho. Deus, Ele não tolera a crueldade. Deus não tolera a impenitência. Esse era o povo de Nínive, com esses atributos. Um povo que se sentia indestrutível. Um povo que se via dentro de uma cidade em que o muro era muito alto, em torno de 30 metros de altura, e a largura desse muro é como se colocasse 3 carros, um ao lado do outro.
Então ele se sentia indestrutível, né? Então a gente fica vendo, né? Se uma pessoa orgulhosa, cruel e impenitente, né, já faz um estrago, imagine um povo com esse sentimento, né? O que não pode trazer para uma nação, né? O que não pode trazer para dentro do coração do ser humano. Aqui eu coloquei definição: orgulho, impenitente e onipotente. Eu achei isso interessante para a gente poder compartilhar, que diz o seguinte: o orgulho significa autoestima exagerada, acompanhada de desprezo pelos outros, arrogância, soberba, sentimento egoísta, excesso de amor próprio, soberba. Uma pessoa que é impenitente é que não se arrepende do pecado, que insiste no erro do pecado, que persiste no crime, ele é um obstinado. E o onipotente, poder absoluto, tem o controle de tudo, é autoridade máxima. Esse é o nosso Deus, né? Um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que está em todos os lugares. Acerca da ira de Deus, né? O primeiro item que eu coloquei aí fala da justa retribuição ao mal, né? A bondade de Deus não é tolerante com o mal. Essa ira, um dia ela será derramada. A ira de Deus, ela é irresistível. A maior manifestação da ira de Deus é o inferno. A ira de Deus não dirige somente ao pecado, mas também ao pecador. Então, fugir da ira de Deus, né? Precisamos fugir do orgulho de ser uma pessoa impenitente, uma pessoa que maquina o mal, né? Precisamos viver a vida ao lado de Cristo, com Cristo e para Cristo, né? Caminho contra a ira de Deus. Precisamos conhecer o Deus que servimos, né? O primeiro item. O segundo, precisamos e devemos confiar em Deus. Ter pureza no nosso coração. Reconhecer toda a soberania do Pai. Fugir do pecado. Um Deus que tem sentimentos, que chora, que se alegra, que cura, que sente dores, mas também que castiga. Existem dois castigos de Deus. O primeiro é o castigo da correção, o amor. E o segundo é o castigo da condenação, da ira de Deus. Os reis assírios eram governantes absolutos na época. Eram os principais representantes do rei Assur, além de ser comandante do exército. Lá em Naum 3:1, né, vemos essa crueldade, né? Uma cidade que era chamada de cidade sanguinária. E na cidade de Nínive, a capital do império assírio, Nínive era o assunto da profecia de Naum. A notícia da sua iminente destruição foi um alívio para Judá, que estava sujeito à dominação da Assíria. A cidade de Nínive era chamada de cidade sanguinária e cruel, uma cidade prostituída, uma forma de dizer que ali se praticava a idolatria. Então, lá em Naum 3:1, diz: ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes. Nínive tivera o privilégio de conhecer o Deus único e verdadeiro, mediante a pregação de Jonas. Esta grande cidade se arrependeu e Deus, graciosamente, reteve seu juízo. Todavia, 100 anos mais tarde, Naum proclama a queda dessa mesma cidade. Os assírios haviam esquecido o seu reavivamento e voltado aos seus costumes de violência, idolatria e arrogância. Então, essa era a cidade de Nínive, a cidade que tinha um império, né, que tinha pessoas que faziam e conduziam pessoas a fazer coisas más, né?
O próximo slide fala de um império contra o reino. Naum pregou aos ninivitas. Jonas já havia pregado a mesma cidade algum tempo antes. E aquela geração tinha se arrependido. Essa referência está em Jonas 3, de 5 a 9. No entanto, a geração com a qual Naum tratou, por ter voltado as costas a Deus, não escaparia do castigo. Por que aquele povo que Jonas tinha pregado virou as costas para Deus? Então, em Jonas 3, de 5 a 9, diz o seguinte: todos os moradores da cidade creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. Dos mais importantes aos mais humildes, vestiram roupas de pano grosseiro para mostrar o seu arrependimento. O rei, quando soube, se levantou do trono e também vestiu roupas de pano grosseiro. Ordenou a todos que não comessem nada, que todos orem a Deus com fervor e abandonem os seus maus caminhos. Então vimos aí o arrependimento desse povo. E eu botei aqui uma definição de arrependimento, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se abandoná-lo, baseando sua total confiança em Deus. O complemento do arrependimento é a fé, e os dois juntos constituem a conversão. Que coisa interessante, não é verdade? Será que o nosso arrependimento está dentro desse contexto? Nós já tomamos essa decisão de deixar, Deus entrar no nosso coração e, por essa atitude divina, por essa intervenção divina, mudar a nossa atitude, reconhecer o nosso pecado e principalmente sentir tristeza por ele. Que a gente possa pensar sobre isso. O terror do Império Assírio. Um homem de más intenções, provavelmente Senaqueribe, rei da Assíria, que em 701 a.C. invadiu Judá e ameaçou a cidade de Jerusalém. Lá em Naum 1,11 diz o seguinte: da cidade de Nínive veio o homem de más intenções, que planeja o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. A ira do Senhor dos Exércitos. Os atos e o caráter de Deus são coerentes. Deus anuncia o juízo entre a declaração de seus atributos. Em nossa vida, Deus também atuará de acordo com o caráter dele. Existe uma semelhança na forma em que Naum apresenta a Deus como aquele que que combate os inimigos do povo e os liberta. A referência está lá em Naum 1, de 2 a 8. E aqui eu botei algumas referências sobre esse caráter, essa coerência de Deus e essas semelhanças, em Êxodo 25, Êxodo 34, de 6 a 7. Essas referências falam de um Deus zeloso, de um Deus misericordioso e piedoso, perdoador, que guarda, um Deus poderoso. Então nada está fora do controle de Deus. É em tempos difíceis que Deus prova a nossa fé e o nosso arrependimento. Temos que tomar a decisão de escolher o sagrado, mas com um coração arrependido, quebrantado e entregue. É um coração, de fato, que está em Cristo, um coração que vive para Cristo. É que falamos um pouco sobre a soberania de Deus, um Deus que está sobre todas as coisas, um Deus que está vendo todas as coisas. Então aqui temos um Deus que julga, Deus julgaria a cidade de Nínive por idolatria, arrogância e opressão, embora a Síria fosse a principal potência militar na época. Deus não permite que uma pessoa zombe de sua autoridade. Deus é um Deus que não tolera essas coisas.
ninguém poderá se esconder do juízo de Deus. Deus é paciente e que podemos estar confiantes de que o poder e a justiça de Deus um dia vencerá todo o mal. Atos desumanos são, na verdade, atos contra Deus, e Ele agirá com o juízo final. O castigo pelo pecado faz parte da obra de Deus, faz parte dessa obra. E Deus faz isso para mostrar que Ele é justo e também que Ele é santo. Então temos aí uma soberania profunda de Deus, né, na vida da humanidade. Então temos um Deus aí também que é um Deus que governa, né? Tem um Deus que está no governo de todas as coisas. O Senhor governa sobre toda a terra, mesmo sobre aqueles que não o reconhecem. Ninguém pode frustrar seus planos. O poder humano mostra-se inútil quando é utilizado contra o Senhor. Então o governo de Deus ele é perfeito, né? Não tem ninguém que possa mudar isso, né? Deus é um Deus imutável, é um Deus que ama, mas também é um Deus que corrige, né? Então eu coloquei aqui o domínio universal de Deus. E eu queria encerrar essa exposição desse livro com esse Salmo 24, né, que fala desse domínio do nosso Deus. Então ele diz assim: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele a afundou sobre os mares e a afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, a gente conclui dizendo o seguinte: Deus, ele possui toda a criação. Nós a desfrutamos simplesmente por causa da sua permissão. Que sejamos pessoas de mãos limpas e puro de coração, sem vaidade, sem orgulho, sem impenitência. Temos uma bênção e a justiça de Deus para receber. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que nós possamos aprender sempre com a palavra de Deus. Ela tem sempre algo novo e profundo para falar ao nosso coração. Que nós possamos nessa manhã, e daqui a pouco estaremos aí com o grupo, possamos debater, possamos edificar a vida um do outro. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti por essa palavra, por essa exposição, que nós possamos sempre olhar para o Senhor, que o Senhor seja o centro da nossa vida, que o Senhor possa, a cada dia, alcançar o nosso coração, transformar a nossa mente, que o nosso caminhar esteja inteiro na Tua presença, que o Senhor possa e tenha total liberdade para agir, não só na nossa vida, mas na nossa comunidade. Muito obrigado por essa manhã. Que o Senhor venha com sua graça, bondade e misericórdia sobre nós nessa manhã e nos encha de sabedoria. Muito obrigado, Pai.
A ti toda a honra, toda a glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém.